nasci em Manaus e, enfim, passei minha infância nesse, vamos dizer, pequeno Líbano, manauárabe, vamos dizer assim, né? Ouvindo histórias do Líbano, histórias de viagens e também convivendo com amazonenses, com manauaras, com estrangeiros. Era uma cidade muito, sempre foi uma cidade muito cosmopolita, né? Porque é uma cidade portuária, foi o maior porto fluvial da América do Sul durante o ciclo da borracha. Uma cidade que foi, ao mesmo tempo, muito rica e muito pobre, né? Como são essas cidades e sociedades da periferia do mundo, né? O nome Hatun é um nome árabe que existem famílias com o meu sobrenome no Líbano, na Síria, na Palestina, em Jaffa, por exemplo. Há famílias com esse nome. Meu primeiro imigrante veio de Beirute, foi meu avô paterno, que eu não conheci. Ele foi para o Acre, Beirute, Recife, Belém, Manaus. Ele subiu o rio Amazonas, entrou no Purus e foi até Rio Branco. Isso foi em 1904. Meu pai era bilíngue, mas meus avós maternos não. Quer dizer, eles falavam português, mas sem influência. E meu pai conversava em árabe com eles e com os amigos deles, né? Fumando narguilé ou jogando gamão, enfim, conversando. Eles conversavam em árabe e eu ouvia a língua árabe e música árabe, né? E comia também a culinária libanesa, síria, enfim, que a minha avó preparava, por exemplo, né? Muito misturada com a cozinha amazônica, que era uma culinária mestiça, vamos dizer assim, como é o Brasil, como é a nossa literatura também. Isso foi importante porque já na infância você percebe que essas diferenças, né? Quer dizer, a alteridade já está presente na tua infância, né? E isso você percebe também que os outros existem, que outras culturas existem, que são importantes. Então não há uma hierarquia de culturas, né? Então a presença desse outro na tua infância já é uma riqueza, né? Porque as culturas elas não são puras, não é? As culturas elas são vasos comunicantes, né? Então elas dialogam o tempo todo, né? Não há hierarquia de culturas. Isso quem construiu foi o Ocidente, né? O olhar do Ocidente em relação aos outros, aos orientais, aos africanos, né? O Ocidente sempre teve a pretensão de ser, vamos dizer, mais culto, ou que a barbárie está longe deles. E a gente sabe que a barbárie está no interior dessa suposta civilização. Os judeus palestinos, que constituíam entre 5% e 10% da população naquela época, eles conviviam muito bem, harmoniosamente, com palestinos, cristãos e muçulmanos. Os muçulmanos eram a maioria, né? Então, a criação de um Estado ali, vamos dizer, por europeus, a criação de Israel, como foi feita, perturbou o Oriente Médio, né? Porque foi um Estado imposto com estrangeiros que foram para lá, né? Que devastaram centenas de vilarejos e aldeias e cidades da Palestina histórica, né? E está aí o efeito disso, devastador e trágico, né? A criação de dois estados, eu acho que
seria hoje muito difícil, né? Eu volto ao Eduardo Said. E até 1992, ele acreditava nessa solução de dois estados. Mas quando ele visitou Israel e a Palestina e percebeu que havia inúmeras centenas de colônias de sionistas, de judeus sionistas, nos territórios palestinos, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, ele percebeu que essa solução de dois estados era totalmente inócua, né? Então ele sugeriu e percebeu que ali a única saída é um estado, um único estado laico e democrático, com direitos civis iguais para palestinos e judeus e cristãos também. Você tem que pensar além das questões religiosas, que não são as questões fundamentais. A questão fundamental é a terra, né? Quem pertence a essa terra. Não é o mandato de Deus, não é o cartório divino que deu essas terras. Isso tem uma história, os palestinos estão lá há mais de 1.500 anos, né? Então isso é que é fundamental.